vez de Alexander Alekhine, que também sabia sacrificar como poucos. Alexander Alekhine foi um jogador do início do século passado, foi um grande rival de Capablanca. E aqui a gente tem a partida genial, em que ele sacrifica a dama no final. É uma partida bem curtinha, tá? Então fica aí que você não vai se arrepender não de ver essa partida aqui. 17 lances, D4, D5, cavalo F3 e peão E6 das negras, peão E3 das brancas, cavalo F6, bispo D3 das brancas e cavalo sai de B e vai para D7. Cavalo das brancas vai para D2, sai de B e vai para D2. E o bispo entra em D6. Você vê que ambos estão com a formação muito parecida. Eu diria que está igual, inclusive. A formação agora começa a ficar diferente, né? E o Alekhine joga E4 e o adversário captura. Cavalo captura E4 e cavalo das negras captura também. Bispo por cavalo. E agora o roque das negras, roque pequeno. Bispo entra em G5, atacando a dama. A dama vai para E8. Roque pequeno das brancas. E avanço de F5, atacando o bispo, que está em E4. O bispo volta para D3. Avanço de E5, ameaçando um garfo ali em E4. Garfo de peão. E peão de D captura E5, atacando o bispo. O cavalo captura, entra em E5 também. E agora a torre entra em E1. Aqui eu percebi logo de cara que o cavalo podia capturar, que era cheque, né? Então não tinha problema do cavalo capturar o cavalo, mas o jogador de negras resolveu tirar com rapidez a dama da reta. E agora o cavalo das brancas que captura o cavalo. E a dama negra capturou o bispo, que estava em G5. O bispo entra em C4, bispo das brancas, com cheque, tá? E aqui o jogo das brancas começa a ficar muito interessante. Vamos ver por quê. Aqui, depois de rei para H8, nós temos o belíssimo dama por bispo. Brilhante, tá? Diga-se de passagem. Muito interessante, tá? Porque aqui o jogador de brancas, só para fazer alguma coisa, né? Parece que ele jogou aqui o dama por G2, mas foi uma coisa bem inútil, porque aqui ele jogou e desistiu pelo visto. Porque aqui o que a gente tem? A gente teria, depois de peão por dama, a gente tem inclusive tem uma partida contra o Fonarov, de Capablanca contra o Fonarov, que é muito parecida com isso. A gente tem o cavalo entrando em F7 e depois de torre por cavalo, a torre aqui que está aqui em E1 entra com mate, tá? Em E8, tá? Então não tem nem como voltar. Então tá aí, é interessante a partida de Alexander Alekhine, que é tida como um sacrifício mais brilhante de todos os tempos. Forte abraço para você, né? E um abraço para você que apreciou essa miniatura aí de 17 lances.